Começando mais um Na Cornetagem. O assunto principal dessa semana não podia deixar de ser a não renovação da Ascend como patrocinadora master do Bauru Basquete. Até essa semana, saiu ontem, né, domingo, saiu um podcast do JC, uma entrevista com o Vanderlei, falando sobre isso, entre outros assuntos. E o Fábio Toledo estava lá, participando desse podcast. O que você sentiu do Vanderlei em relação a esse assunto, a não renovação do patrocínio Master da Ascend, Fábio? Pois é, Cris. O Vanderlei estava tranquilo, né? Porque a situação, né, que ele expôs lá na entrevista foi de que o Bauru Basquete se preparou para fazer um planejamento mais enxuto com relação à próxima temporada já, com ou sem Ascend, né? Quando fez aquela liberação, aquela dispensa geral, né, de atleta, comissão técnica, outros membros do staff do Bauru Basquete, foi pensando nessa manutenção da segurança financeira do clube, principalmente durante a pandemia, pensando, né, até em uma forma de não fechar as portas, o que né, não vai acontecer de fato, né? O time vai seguir existindo. Agora, né, a expectativa, né, o planejamento do Bauru Basquete é de que se consiga, né, alguns parceiros com uma cota menor, né, do que o patrocínio Master, até para não ficar uma dependência tão alta, né, de patrocinador e tudo mais. O Vanderlei chegou a falar que a Ascend representava cerca de 50% da arrecadação do Bauru Basquete. Então, é uma perda grande, né? Ele falou que é uma perda grande perder 50% da renda nesse momento, mas está esperançoso, né, que o Bauru Basquete consiga ter uma arrecadação, talvez não tão grande, mas satisfatória ali para montar um elenco, né, para a temporada que vem. Vale ressaltar também, né, que o Campeonato Paulista, assim como outras equipes, né, o Campeonato Paulista pelo Bauru Basquete será disputado com um elenco jovem, né, de categoria de base. Nada mais justo para uma federação paulista fazer um campeonato paulista aí bem esvaziado, que vai acontecer provavelmente. E o Bauru Basquete está pensando, né, na próxima temporada exclusivamente aí no NBB. E a gente que trabalha com texto, né, que fica de olho no cenário, das histórias, não só do basquete, no geral, a gente sabe da importância das narrativas, né, para a história. E a narrativa do Bauru Basquete né, nesses últimos meses, para o torcedor, de uma extrema preocupação, né? Você vê o time sendo o primeiro a sair do NBB, depois vem a dispensa geral, agora a saída da Ascend, né? O que vai acontecer com o Bauru Basquete? Mas uma coisa é clara, né? O Bauru vai seguir, né? Não vai fechar as portas e está seguro, né, para a próxima temporada. O que a gente sabe é que havia interesse, né, da Ascend em renovar, mas pela situação atual do Brasil, né, tá muito complicado de se pensar, né, alguma coisa para além da situação da pandemia. Então, a Ascend não conseguia, né, a Ascend tinha esse interesse, mas precisava ainda viabilizar isso, né, e o Bauru Basquete, ele tinha essa ideia de como teve aquela dispensa geral já logo no começo ali, né, da pandemia, do fechamento, do encerramento da temporada, o Bauru tinha essa ideia de chegar mais cedo no mercado, né, a partir de uma renovação, né, com os patrocinadores e tudo mais, fazer o que, por exemplo, o Unifacisa está fazendo hoje, né, já montando uma base para a próxima temporada. Só que, né, as coisas não aconteceram como planejado, né, com relação à Ascend, e o Bauru Basquete acabou, né, abrindo mão, né, desse patrocinador. Mas, na minha opinião, foi algo que não sei se era necessário, né, encerrar essa parceria, fechar, né,
acabar com essa negociação com a Ascendi. Porque a não ser que tivesse um patrocinador já engatilhado ali, né? Ou um patrocinador da mesma área, né? De onde a Ascendi né? De engenharia e tudo mais, de construção civil. Não teve, né? Não tinha nada disso. Então, o Bauru podia seguir com essa negociação até ver onde dava, né? Montar o seu elenco a partir do que tinha, né, levantado, ou do que vai ter levantado, e aí se acende, sinalizar uma renovação, acerta, né, uma cota e traz aí alguns jogadores, né, o que o time precisar mais para frente. Mas nesse momento o Bauru optou por já, né, encerrar com essas negociações, apesar de que, né, o Bauru sempre deixou claro, né, que as portas são sempre abertas para a Ascendi quando ela quiser, né, voltar aí na negociação. Você teme pela próxima temporada? Não. Eu não acredito que não vai ter os mesmos valores, né, da temporada passada. Algo também que vai acontecer com muitas outras equipes, né? Se a gente for ver no cenário atual do basquete aí, a gente vê Corinthians, Pinheiros, Mogi, São José, Rio Claro, né? A gente também não sabe a situação do Brasília, Botafogo, então tá muito ainda nebuloso boa parte, né, desses times do NBB. O Bauru Basquete segue, né, com essa tá no meio desse bolo aí, mas na minha opinião aí seguro de disputar as competições da próxima temporada, assim. Rafael Antônio, a sua visão, o que você achou da entrevista do Vanderlei, a saída da Ascendi? Diga lá. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Primeiro, essa saída da Ascendi foi inesperada. Eu vou insistir na tecla. A Ascendi gostaria de ter renovado. Iria renovar esse contrato. Só que houve uma reunião na semana passada, e aí a Ascendi pediu mais algumas semanas por conta da pandemia, e isso é extremamente compreensível, porque todas as empresas estão passando por uma reestruturação orçamentária, todo mundo perdeu, a Ascendi pediu mais algumas semanas, o Bauru Basquete optou em simplesmente anunciar a saída do patrocinador. Até acho que a Ascendi pode voltar daqui a alguns meses, se não como master, como um co-patrocinador. Gostei de algumas coisas que o Vanderlei disse e me preocupei com outras. Eu acho interessante a questão quando se fala em não depender de um Midas ou de um único patrocinador para tocar o projeto. Eu acho que isso tem que ser o futuro mesmo. Nesse ponto, o Bauru Basquete está correto. Só que também eu acho que o Bauru Basquete precisa ter um pouquinho mais de tato ao lidar com os seus investidores. E eu acho que nesse momento, diante das informações que eu tinha, faltou um pouquinho de tato nesse sentido. Esse é um ponto a ser analisado. Se por um lado eu achei extremamente acertada a atitude do Bauru Basquete em encerrar logo a sua participação do NBB, até antes do que as outras equipes, para avisar um planejamento para essa temporada, para começar cedo no mercado, agora me preocupa a nova postura do Bauru Basquete, que é exatamente colocar um time de garotos no Campeonato Paulista. Eu não preciso dizer aqui, a nossa categoria de base não é tão forte assim como o do Paulistano, do Pinheiros, do Franca, para não citar outras equipes. Então, nós não temos uma categoria de base extremamente competitiva para jogar dignamente o Campeonato Paulista. O Bauru Basquete já fez isso em outras oportunidades e vocês se lembram muito bem qual foi o resultado disso. Tomar 40 pontos de Paulistano, tomar 50 pontos de Franca, perder de Osasco, perder de América. Eu não preciso voltar aqui no tempo. O torcedor lembra bem disso e o torcedor aqui em Bauru é mal acostumado.
O torcedor em Bauru, ele não está acostumado a ver time entrar em Campeonato Paulista e tomar 30, 40 pontos e ficar quieto. O torcedor aqui é exigente. Então, ok, eu respeito a decisão da diretoria, vai entrar com o time de garoto, só que eu faço uma segunda colocação. Vai esperar o Campeonato Paulista para contratar os reforços para o NBB? O Fábio citou um monte de time aí que está na mesma situação, concordo. Mas já tem vários que estão se mexendo. Franca já anunciou a renovação do Elinho, do Guilherme Rubner, anunciou Danilo Fusaro, anunciou André Góes. Hoje o Hetzheimer já anunciou a saída dele para Franca. Há quem diga que ele vai para o Flamengo, não sei ainda. Mas enfim, Franca já está mexendo no tabuleiro. O Unifacisa está mexendo no tabuleiro e vai levar uma grande promessa nossa aqui dos últimos anos, que é o Jaú. Né? Então já não vamos ter o Jaú para a próxima temporada. O basquete cearense também está se mexendo. E o Flamengo está se mexendo. Então, achei alguns pontos interessantes, outros conversinha para boi dormir. A entrevista que foi muito oportuna do Wagner e do Fábio com o Vanderlei. Achei também ele um pouco deselegante com os ex-patrocinadores, quando ele afirmou que os patrocinadores nem sabem quem é Rubem Manhano. Pera lá. Primeiro que os antigos patrocinadores master iam ao estádio assistir as partidas. Então, não investem por investir. São pessoas que gostam do basquetebol e sabem quem são do cenário do basquetebol. Achei extremamente infeliz essa declaração dele na entrevista ao JC. Tinha que ter um pouco mais de respeito, inclusive com quem bancou a equipe nos últimos anos. Se ele ficou bravinho que alguém furou uma informação que foi a história do Rubem Manhano, que não é mentira, que havia um interesse da Ascend, sim, pelo Rubem Manhano, até porque a Ascend ia renovar. Então, eu acho que ele ficou muito bravinho e deselegante quando foi questionado a respeito de Rubem Manhano e também o Rafael Hetzheimer. E me preocupa essa história do Bauru Basquete querer montar time para NBB às vésperas. Não sei se vai dar certo, não. Porque não vão ser todos os times que vão deixar para montar time em outubro. E quem utilizar esse expediente vai pegar a xepa da feira. E eu já vi aonde para isso, né? E mais uma decepção para a torcida, que desde a conquista do Campeonato Brasileiro vem somando decepções com o Bauru Basquete. E para você, Lucas, como você viu a entrevista, a saída da Ascend? A entrevista acho que já foi bem comentada. A saída da Ascend, infelizmente, acabou acontecendo, mas me ateu um pouquinho ao que o Rafael falou. Realmente a torcida não está bem acostumada. Já devia ter acontecido um ajuste de expectativas ao longo das últimas temporadas. Para a próxima, por enquanto, me parece bem claro que esse ajuste vai ter que ser a forceps, ou então a torcida abandona o time. Está muito claro que o patamar do Bauru nessa temporada não vai ser brigar com os principais times, não vai ser brigar pelas cabeças, vai ser puramente sobrevivência e quem sabe em outra temporada ver o que acontece. No último ano, por exemplo, a gente já sabia que o orçamento não era tão grande quanto outrora, mas você ainda tinha nomes que empolgavam, você ainda tinha Fagiano, que é um dos principais armadores de toda a Argentina, incluindo os que jogam fora da Argentina. Você tinha também Nick Wiggins, que, querendo ou não, era uma grande atração, né? De longa data, irmão do Andrew Wiggins da NBA, muito tempo no basquete internacional também. Então você tinha ali pontos que a torcida podia falar, putz, esse time só não encaixou, porque se encaixar vai dar certo, não sei o quê. Cara, por enquanto nessa temporada não. Nessa temporada não. A tendência é que o time, a meu ver, por enquanto, tem uma campanha mais ou menos parecida com o que teve na última temporada, mas esperando justamente isso, né? A última temporada foi uma decepção enorme, as lesões atrapalharam muito, é verdade, mas a tendência é o Bauru ficar ali por volta do 10º lugar, 12º lugar, com um elenco bem mais barato. Economicamente até vale a pena, mas tem todo o entorno. As equipes que estão se mexendo até agora são as equipes que
têm dinheiro ou se planejaram um pouco antes como alas. A Unifacisa está praticamente fechado, falta um pivô. Esse pivô vai ser decidido essa semana. E Franca também já até anunciou que o elenco que vai utilizar é o que tem agora, vai utilizar muita garotada da base, e todos esses times ainda podem contar com aquele reforço de meio de campeonato, né, de que chega antes do final do segundo turno, do primeiro turno do NBB. O Minas também está se movimentando, e de resto, do Bauru, que é o grupo que o Bauru faz parte, esse resto vai todo para o mercado bem mais para frente. E aí sim, inclui todos esses times que o Rafael e o Fábio mencionaram. O próprio basquete cearense, Paulistano, Pinheiros, São José, Mogi, Rio Claro, Bauru e basquete. Lembrando que o Bauru não está numa situação tão complicada quanto, por exemplo, o Mogi, Corinthians e Pinheiros. Tá? O Pinheiros nem tanto, vai contra o Mogi e Corinthians e o Rio Claro também. Esses times não têm garantia de participação na próxima temporada, não têm verba por enquanto, e diferente do Bauru, eles dependem muito de um patrocínio master ou, no caso do Corinthians, de um aporte do clube social, eventualmente dinheiro de futebol. Rio Claro não tem a Renata, Mogi está sem nada e com problemas de acordo salarial. Então, Mogi, na verdade, ele tem o Gruber porque o Gruber se machucou. É meio que isso que aconteceu. Não poderia rescindir, né? Porque lesionado não pode. O Mogi não pode rescindir com o Gruber. Então, o Bauru está no mesmo bolo ali de São José, que São José está numa corrida ali para conseguir mais patrocínio, mas vai seguir na mesma toada de patrocínios via lei de incentivo, empresas parceiras da prefeitura, e do basquete cearense também, que já conseguiu o Bial. E hoje, inclusive, saiu uma notícia de que há o estudo de uma parceria com Fortaleza. É um clube de futebol da capital do Ceará, para juntar. O Fortaleza tem um time de basquete, que algum tempo atrás até já se cogitou eles fazerem um projeto para sossegar até o NBB. Esse projeto acabou não indo para frente, e agora se estuda uma parceria com o basquete cearense. Perdão. Essa parceria já foi estudada com o Ceará em semanas anteriores, meses anteriores, também não foi para frente. Agora é a vez de Fortaleza, vamos ver se vai render frutos. Mas o pelotão do Bauru é esse daí. Não tem muito o que dizer ainda, né? O time realmente vai esperar para contratar, não vai ser agora, não faz nem sentido. Ao mesmo tempo que a torcida está mal acostumada a tomar 40 pontos do Franca, porque vai tomar de novo do São Paulo, dos times que saíram mais na frente. Por outro lado, também o Campeonato Paulista, qual o ganho que o Bauru Basquete teria num Campeonato Paulista? Não tem relevância, não tem mais relevância. O Bauru não tem um ganho de montar um time caro por mais meses no ano, gastando mais dinheiro. Por outro lado, tem o que o Rafa falou, vai chegar mais tarde no mercado, não vai estar tão entrosado assim para o NBB, todos esses outros pormenores que vocês já sabem de outras temporadas, de outras equipes, como funciona. Eu acho que é uma situação da pandemia, o Rafa vai falar daqui a pouco, eu acho que é uma situação assim, junta várias coisas. A situação já não era boa, a pandemia piorou tudo, e o torcedor precisa fazer um ajuste de expectativa. O Bauru Basquete também não é santo, tem seus erros, mas essa temporada, o título esquece, vai ser lá para Flamengo, Minas e Franca de novo. Nem Franca, viu? Flamengo e Minas. E é isso aí, meu. Não tem muito segredo essa temporada. O Bauru vai ficar no mesmo lugar que ficou até agora, pelas movimentações que estão sendo feitas até essa primeira semana de julho. É bom que se diga, tudo pode mudar. Mas não é no que eu acredito, não. Ô Lucas, eu concordo com você que hoje o Campeonato Paulista não tem mais a mesma relevância. Só que vai colocar isso para o torcedor a partir do momento que o time entrar em quadra e levar uma piaba de Franca. O torcedor não aceita isso. Esse é o ponto a ser discutido. E o projeto ele é movido pela torcida. Não adianta, ainda mais agora em que você não vai ter patrocinador master. O papel do plano de sócio torcedor, vocês vão falar, você fica puxando o saco de Franca. Não é puxar o saco de Franca.
Mas você vê o projeto de Franca em plena atividade. Os caras fazem live todo sábado. Tem um monte de jabá live dos caras, mas os caras estão ali, ó, falando de sócio-torcedor, falando dos patrocinadores, falando de reforço, falando de contratação. Franca tem uma categoria de base de verdade. Então, Franca pode se dar o luxo de perder o Hetzheimer, como vai perder o David Jackson, vai perder o Chatman, até pela questão do custo do dólar hoje. Mas trouxe alguns reforços pontuais para o Paulista e depois para o NBB. Talvez não vá ser tão forte quanto o Flamengo Minas para a próxima temporada, mas você vê uma mobilização maior. Você vê que o projeto não está degringolando tanto, né? Não está caindo tanto de patamar. O nosso aqui, nós vamos jogar Campeonato Paulista com um garoto. E que garoto nós vamos jogar? Se Franca, e isso já aconteceu no passado, quando Franca não tinha dinheiro, botava a garotada, era uma garotada competitiva, que jogava Campeonato Brasileiro, Paulista, e dava trabalho mesmo com jovens, com 1 ou 2 veteranos. A gente, infelizmente, até hoje não fez trabalho de base de verdade aqui em Bauru. Sempre foi uma grande falácia o trabalho de base. Vide os jogadores daqui de Bauru que saíram e foram despontar em outros times. Tá aí o Lucas Dias, para não mentir. O Lucas Dias é de Bauru. Ele teve espaço na base aqui em Bauru? Não teve. Ele não teve espaço no Bauru Basquete. Ele teve que deslanchar lá no Pinheiros e depois no Paulistano. Então, esse negócio, vamos jogar o Paulista com garoto. Que garoto? Que base? Quando a gente tinha dinheiro na época da vaca gorda, que era o Pascoaloto, nós não fizemos um trabalho de base de verdade. Nós gastamos dinheiro, e aí? O único trabalho, mais ou menos, que teve um pouquinho de fruto, foi quando a gente ganhou a LDB, que tinha o Gui Deodato, tinha o Ricardo Fischer no time. Mas, fala pra mim, até hoje, Bauru Basquete, o Bauru Basquete fez um trabalho de base que você possa falar, nossa, nós vamos perder aqui um patrocinador, mas a base com mais 2 ou 3 veterano vai segurar a bronca? Nunca nós conseguimos. Franca sempre se reinventa nesse sentido, sempre tem trabalho de base. Então a gente tem que parar com essa conversinha fiada. Vamos jogar o Campeonato Paulista, vamos dar espaço para garotada. Vai dar espaço para garotada porque não tem dinheiro para contratar o adulto. Então, sabe, não me convence esse tipo de discursinho barato de que agora nós vamos dar cancha para os garotos. Vai dar cancha para os garotos porque não tem dinheiro agora, o orçamento agora não vai dar para contratar ninguém no Campeonato Paulista. Não estou discutindo a relevância do campeonato. Só que se você chegar para o torcedor e ele acompanhar o Bauru Basquete, o Bauru Basquete leva 30, 40 pontos do Paulistano, que tem base. O Paulistano, um monte de campeonato põe garoto aí. E quando vai jogar contra os nossos garotos perdem no adulto. Pinheiros, e por aí vai. O Pinheiros pode, um ano, ficar sem se virar com a base, porque é uma base mais forte que a nossa. Então, tem muita conversinha fiada nisso aí. E me preocupa o fato de Bauru ter perdido, sim, o seu patrocinador master, embora eu concorde com você, quando você diz que a situação do Mogi é pior. Até porque os caras dependem lá de prefeitura também. E a coisa tá feia para o poder público. Concorde que a situação de Bauru é menos dramática do que a de Mogi, mas a nossa situação é infinitamente pior, por exemplo, do que a de Franca. Não, isso sim. Eu só quis dizer no seguinte sentido, que Bauru, eu coloquei Mogi em outro patamar, um patamar abaixo de Bauru, para uma previsão de quando o Bauru poderia ir ao mercado. E também para mostrar que Bauru vai ter mais ou menos mais ou menos a mesma temporada que teve em 2019 e 2020, com um orçamento bem menor, né? Então, já que o resultado vai ser basicamente o mesmo, vai desse jeito. Quanto à base, realmente, assim, eu acho que são problemas diferentes, mas o que você falou não tem nem o que discutir. A base do Bauru, quando existiu, já não era grande coisa. Hoje em dia, né? Mas, tanto é que ano passado, por exemplo, para completar elenco de Campeonato Paulista, não tinha garoto. Tinha Diego Dias e Nicolas Antunes, né? Que eram 2 aí já de 20 e tantos anos, 26, 27 anos.
Bem lembrado. Atletas parados aqui na cidade de Bauru, que o time chamou para completar ali o elenco, porque também não tinha garoto suficiente para dar cancha, entre aspas, igual usando a expressão que eles geralmente usam. Eu concordo na ideia de usar garotos no Campeonato Paulista, que realmente para mim não tem relevância, mas os motivos que o Rafa mostrou realmente são verdadeiros. Eu caí? Não. Os motivos que o Rafa falou realmente são verdadeiros. Isso geralmente é feito, tirando em 2016, 2017, se bem que até ali ainda dá para se discutir, mas o motivo pelo qual o Bauru faz isso, aliado a todo o desinteresse, a falta de relevância do Campeonato Paulista, é economizar dinheiro para ver se sobra alguma coisa no NBB, para não faltar para o NBB, utiliza a nomenclatura que quiser, realmente são... isso que o Rafa falou realmente acontece. Eu só acho que são dois problemas diferentes, o dessa temporada e o problema histórico do Bauru Basquete. É que tudo se junta e todo mundo põe a culpa na pandemia no final das contas, igual a gente já falou em vários episódios aqui, desde que a pandemia começou. E não é verdade, né? Agora ele caiu oficialmente. Agora é oficial. Lucas Guanais caiu. Vou até perguntar para o Rafa. Ô, Rafa, tem essa parceria aí do Bauru Basquete com o Luso, né, para fazer montagem para time infantil e tudo mais. Você acha que daria para fazer uma parceria com a Luso para segurar um pouco o campeonato interno de lá, para montar um time e disputar o Campeonato Paulista para o Bauru Basquete? Você tocou até no assunto interessante. Outro dia o Bozó, que é o presidente da Luso, foi entrevistado na 87, nosso programa das 6 da tarde, e realmente hoje existe essa parceria da base, só que a gente está falando de garotos de 12, 13, 14, a gente não está falando ainda de garotos de 18, 19 anos para jogar no adulto. Mas me chamou a atenção quando ele foi questionado a respeito do ginásio. Ele falou que a Luso está à disposição para uma eventual parceria aí com o Bauru Basquete, até para o Bauru Basquete mandar os seus jogos. Como o Campeonato Paulista, eu concordo com vocês, nesse momento é irrelevante, e a gente vai ter o problema da panela, o eterno problema da panela de pressão, que a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agosto, quando ela virar leilão. Talvez a Luso até seja um socorro aí necessário para o basquetebol bauruense nessa temporada. Em relação ao Campeonato Paulista, há alguma movimentação na federação sobre o Paulista de basquete? Alguém tem alguma informação sobre isso? Sim, depois daquele protocolo absurdo, né? A ideia de se começar em setembro o campeonato, houve até a divulgação aí de quais seriam os times que estariam dentro, né? Eu não lembro exatamente quais são, mas geralmente é os de sempre mesmo. E fica aí a expectativa pelo novo protocolo, porque dizem, saiu na imprensa, né? Melhor do que falar dizem, saiu na imprensa até que haveria a recomendação dos testes ao invés da obrigação dos testes antes dos jogos. Tem também toda a questão da possibilidade de uma parceria do Corinthians com alguma outra cidade, outro time. Uma dessas cidades parece ser Osasco. Então aí tiraria um time do campeonato. Mas por enquanto está tudo muito no disse-me-disse, transparência zero mais uma vez, e a gente está um pouco no escuro nesse sentido. Mas há uma movimentação, há algumas reuniões na Federação Paulista. A data eles sempre dizem que vão divulgar na próxima semana, essa próxima semana nunca chega, né? Fábio, Lucas, vocês que têm aí o mercadão do basquete, como que está a movimentação do vai e vem da bola laranja? Vamos lá, o que saiu de segunda-feira para cá? Bom, é mais fácil repassar os elencos que já estão quase prontos, né? A Unifacisa vai de Nate Barnes e Arthur Pecos, Betinho, Felipe Vezaro, Jaú, Pastor, João Vitor e falta um, né? Falta o pivô que vai vir aí. É isso mesmo. E Flamengo renovou com quase todo mundo. Balbi, Jonathan, Marquinhos, Olivinha, Demétrio e Mineiro seguem. Cauê Borges está no radar. Iago foi contratado. O Iago foi contratado.
Cauê Borges está no radar e eles estão procurando aí ver se acha alguma peça aqui na América do Sul para complementar esse elenco. Franca, Elinho, Lucas Dias, vocês me corrigem se estiver faltando alguém. Elinho, Lucas Dias permanecem. Fusaro, e o Guilherme Hubner também permanece. Fusaro e André Góes chegaram do Mogi. E por enquanto é só. Os demais jogadores do elenco são os da base que já estavam sendo utilizados. Gui Abreu, Adiel e Márcio. Esse pivô é muito bom. Márcio, 17 anos, gigante esse moleque. Pode ser do Marília também, né? E o do Marília. O Márcio, inclusive, eu fiquei muito contente até. A saída do Hetzheimer de Franca vai ser boa para ele. Ele vai ter muito mais tempo de quadra. Ele já mostrou qualidade temporada passada. Esse moleque vai render. Do outro lado, a gente tem o Minas, que dizem que também pode contratar Hetzheimer. Até já foi ventilado Lucas Bebê por lá. O Minas ainda não garimpou ninguém, não confirmou ninguém no elenco. Apenas a renovação do Felipe Queiroz, que saiu, e do Léo Costa, que já saíram na imprensa, foram confirmados na imprensa também. Mas de confirmação de jogador, até agora nada. Eu acho que é isso o principal, né? Flamengo e o São Paulo, né? O mercado ainda não esquentou ainda, né? Ainda tá tendo ondas de momentos que esquenta e depois que esfria um pouco. Teve a Unifacisa na 2 semanas, o Franca nessa última semana, Flamengo com as renovações. Agora, acho que nessa semana vai esquentar um pouco com o desfecho da novela Hetzheimer, né? Que já declarou aí sua saída do Franca e um acerto está bem próximo aí, vai acontecer durante essa semana. Também tem a história do David Jackson, né? Que não vai ficar no Franca, tá aí pensando, tá provavelmente com propostas no Brasil, mas também tem do exterior, né? Então ele pode não ficar no Brasil aí, o David Jackson. O David Jackson tem proposta do Japão também, por enquanto. Parodi também não vai ficar em Franca, né? É outro que... Só que a questão dos uruguaios tem o seguinte, a Liga Uruguaia, ela vai acabar daqui a pouco, daqui um mês, se eu não me engano. E eles estão fazendo aquelas contratações de última hora, né? Os times que ainda estão na disputa. Então, corre um grande risco aí de Parodi, Pepo Vidal, disputar os próximos 2 meses lá e ficar livre depois, tanto para o Brasil quanto para outro país do mundo. Eles até chegaram a sondar o Lucas Mariano, do Botafogo, para fazer esse final de temporada lá, mas por enquanto não tem nada. O São Paulo, que eu esqueci de mencionar, né? O São Paulo já tinha o Jorginho, o Chamel e o Jefferson confirmados, porque eles tinham 2 anos de contrato, e eles pegaram o Gerson, e o Renan Lenz também, perdão, que o Renan Lenz renovou. Eles pegaram o Gerson, né, pivô de Rio Claro, para completar o garrafão lá, já que o Kurtz e o Murilo não vão ficar. Mas, na prática, só esses times se movimentaram, né? Que se movimentaram mesmo foi o Flamengo, Franca, Unifacisa e São Paulo. Minas está começando agora e o resto vai demorar um pouco. Como a gente disse. Talvez ali São José e Basquete Cearense até saiam um pouco na frente dos demais. Vamos aguardar os próximos capítulos. O mais maldoso diria que o São Paulo já fechou o elenco, né? Já tem o quinteto já para jogar. O Mortari vai usar o quinteto mesmo, os reservas não usa muito, então já está fechado o time do São Paulo. Todo mundo com mais de 34, 35 minutos de média por jogo, né? Eu achei que ia falar 34 anos, né? Tá quase nisso também, o Chamel, o Jefferson. Chamel e Jefferson, sim, mas tem Jorginho, Renan, que defendem pelo time inteiro, e o Gerson também, que vai chegar agora. Mas, realmente, o São Paulo aí já tem 5 jogadores, vai pegar mais 1, 2 no máximo, e complementar com jogadores de apoio. E olhe lá se não pegar moleque. Seguindo com Na Cornetagem desta semana, o assunto agora é o futebol, que tem aí no seu campeonato carioca, chegando à final com o Fla-Flu, e o Flamengo, mais uma vez, cheio de polêmica, transmissão, não tem transmissão, complicado. O que você pode dizer sobre isso, Fábio? É uma situação. O Flamengo ele se expõe a cada situação, né, que eu vou te contar, né? A diretoria do Flamengo, na verdade, né? Principalmente o presidente, né, Rodolfo Landim, o homem que
que sempre dá declarações na TV Fla, né? Que é praticamente a TV estatal norte-coreana, né? Que não tem muita coisa importante que sai de lá, né? Sai só a nota oficial ali do clube, coisas inúteis, né? Para quem quer saber alguma coisa importante. E essa diretoria do Flamengo, ela quer se mostrar tão visionária, né? Aí você vê o planejamento que os caras fazem para realizar uma transmissão paga. Primeiro, R$10. Fazer uma transmissão de um jogo Flamengo e Volta Redonda, é isso? Foi esse jogo? Eu nem sei que jogo foi, porque... Flamengo e Volta Redonda. Flamengo e Volta Redonda. A R$10, né? Pensando aí na situação atual financeira, né? Você vai ter que pagar R$10. Aí eles escolhem, né, a plataforma Maicujo, né? A gente conhece a plataforma Maicujo, né, com as transmissões aí do Campeonato Paulista, das séries A2 e A3, né, principalmente A3, a gente que acompanha o Noroeste. É o portal de transmissão de jogos, dos jogos mais alternativos do mundo, né? Eu estava até dando uma olhada hoje, estava passando a Primeira Liga da Mongólia. Estamos interessados, a Primeira Liga da Mongólia passa no Maicujo. E até por isso nem sei se eles estavam preparados para receber toda a quantidade de acessos que iria receber, né, no caso do Flamengo. Mas tinha outros problemas que a gente viu posteriormente, né, com o pessoal tendo problema até para pagar, né, o acesso ao jogo. Sócio torcedor, então, nem se fala, né? Teve sócio torcedor que não conseguiu entrar e foi pagar, né, o valor, e também não conseguiu pagar o valor para assistir o jogo. Então, eram problemas né, que deveriam ser melhor estudados, mas você vê que o planejamento do Flamengo foi na coxa, né? Nas coxas ali, parecia uma competição de estudantes ali, com todo o respeito a competições estudantis que são organizadas de fato, né? E o Flamengo procurou há 2 dias do jogo, né? O CEO da plataforma do Maicujo para planejar, né, essa transmissão. Aí chegou no dia do jogo, deu ruim, claro, né? Tiveram que colocar a transmissão de graça no YouTube da TV Fla lá. Mais uma vez, foi um fracasso de fato, né? Porque não deu certo o que eles queriam fazer. E aí, no final das contas, o presidente foi falar, né, na TV Fla, como sempre, que a transmissão foi um sucesso, né? E não é à toa que tem torcedor descontente, né? Já do Flamengo, com a diretoria. Os muros da Gávea já estão falando, né? Já estão dando a nota ali para como tem sido zombada, né? A torcida do Flamengo, principalmente, né, a grande parte, né, a massa rubro-negra, com relação a essa situação aí de ter uma diretoria tão ridícula, né, a ponto de virar as costas para o torcedor. E ainda depois, eles passaram o jogo de graça no YouTube, e o pessoal que conseguiu pagar, né, aquela transmissão que não precisava, foram pedir reembolso, e o Flamengo ainda mandou a mensagem para eles. Lembramos apenas que esse dinheiro devolvido será totalmente abatido do valor que o Flamengo receberá do jogo, diminuindo assim a receita para novos investimentos. Ou seja, fez um apelo emocional, né, ao torcedor, a quem era sempre tratado como consumidor, né, para essa diretoria extremamente profissional, né, do Flamengo. Agora, quando começa a perder dinheiro, apela para o lado emocional do torcedor, né? Agora não quer que o torcedor veja o clube como uma empresa, como de fato eles estavam vendendo essa imagem. Então, é um desempenho da diretoria do Flamengo cada vez, né, cada semana pior, né? Não param de serem alvo de críticas porque merece, né? Tudo que eles vêm fazendo. Estou vendo aqui que o Flamengo está perdendo bastante dinheiro, né, com esse Campeonato Carioca, está faturando bem menos do que o time pequeno do estadual. Abriu mão aí de 16 milhões de reais no contrato com a Globo e está faturando bem pouco, né? Nesse jogo contra o Volta Redonda teve um pouco mais de R$1 milhão aí de receita ali, de arrecadado. Está bem baixo, né, o valor do Flamengo. Estão fazendo aquela ideia de
estão pensando a longo prazo. Estão pensando, caramba, né? Esse a longo prazo aí foi igual esses 2 dias de negociação com o MyCujo para fazer transmissão. O negócio é o seguinte, Flamengo... gente... assim, o nosso programa aqui, ele fala do esporte local, mas o que o Flamengo faz acaba repercutindo porque ele provocou mudanças que vêm em cascata para os times menores, né? Nesse caso da transmissão contra o Volta Redonda, o problema foi o seguinte, o contrato, na verdade, era de 18 milhões com a Globo, Fábio, não era 16. Isso. É que eles chegaram a receber 2 milhões. E aí eles deixaram de arrecadar 16. Isso sim. Como que funcionava? A Globo ela pagava 18 milhões para o campeonato inteiro, para o Flamengo, e para os outros clubes grandes, né? O Botafogo, o Vasco e o Fluminense. O Flamengo, no jogo contra o Bangu, que foi aquele lá que passou no YouTube de graça semana passada, estima-se que ele faturou entre 800 e 900 mil reais. Só que tem um problema. Os 18 milhões, como eu disse, era para o campeonato inteiro. O Flamengo, capitalizando os jogos que é mandante, tem apenas 9 jogos. Então, porque você poderia até pensar, beleza, de 800 a 900 mil, vezes todos os jogos, no final das contas ele vai ter um desempenho bem pouco abaixo do que teria acertando com a Globo. Não, ele vai ter menos da metade, porque com a Globo ele teria por todos os jogos, e nesse novo modelo, ele está recebendo só pelos jogos que é mandante e abaixo do que receberia com a Globo por um jogo mandante. Então, no final das contas, ele ia receber menos da metade. Pensando nisso, ele foi para o MyCujo para tentar capitalizar ainda mais. Só que, como o Fábio disse, não deu certo, a plataforma não aguentou e tudo mais. A verdade é que o Flamengo precisa enfrentar o River Plate toda semana, porque só assim para o feito esportivo ser mais relevante do que os feitos da diretoria. Eles basicamente venderam para o torcedor algo que foi de graça, depois o torcedor tinha direito a esse dinheiro e precisava refletir se ia prejudicar o clube, porque aí o clube falou que ia sair do bolso dele, sendo que na verdade saiu do bolso do próprio torcedor. Assim, é só mais uma, né, das recentes palhaçadas da diretoria do Flamengo. O Fábio já vai falar, ele está pedindo aqui também. E essa tentativa de ir ao MyCujo foi justamente nesse sentido de, quem sabe, chegar mais perto, se não desse para igualar, chegar mais perto aí do valor de 2 milhões de reais, que é o que eles precisam para o jogo mandante para igualar o valor da Globo, pelo menos. Só para deixar claro que o contrato, a Globo ofereceu 18 milhões, o Flamengo rejeitou, né? E o arrecadado pelo Flamengo no Campeonato Carioca não chegou a 2 milhões, né? Sendo que as equipes menores, Portuguesa, Cabo Friense, Macaé e Resende, faturaram 2 milhões e 200, né? Tiveram uma renda maior do que do Flamengo aí com relação às transmissões. Vocês esqueceram de fazer a seguinte conta. Além do que não foi arrecadado, a despesa da transmissão. Porque agora o Flamengo se julga ser um canal de comunicação. Então ele tem a sua equipe esportiva, o seu narrador, os seus comentaristas, a sua repórter, o seu conteúdo, produção. E não é barato você colocar, não sei quantas câmeras tinha ontem lá no Maracanã, no jogo contra o Volta Redonda, mas existe um custo nessa transmissão que o Flamengo não tinha anteriormente, quando a Globo era responsável pela produção e realização de imagens dessas partidas. O fato é que, no primeiro momento, todo mundo se empolgou, que o Flamengo estava fazendo era revolucionário e que os clubes de futebol não mais dependeriam de uma emissora de televisão ou de alguém de um canal que financiasse os campeonatos dos jogos, que cada um seria capaz por si só de bancar as transmissões e ter lucro em cima disso, né? Ter uma receita mais interessante. Mas o fato é que no primeiro jogo foi aquela novidade contra o Boa Vista, etc e tal. No segundo já quiseram cobrar, a audiência já não foi mais a mesma. Aliás, tomaram um pau da Globo ontem, porque a audiência de Fluminense e Botafogo foi maior do que a deles. Então, a história é a seguinte, gente. Deixa transmissão de jogo para quem sabe fazer.
Transmissão de jogo é para jornalista, é para canal de televisão, é para canal de comunicação, não é para assessoria de clube. Opa, agora foi a Que isso sirva realmente de um Bolsonaro, vai ganhar dinheiro ou vai ser o bambambam nas transmissões esportivas? E foi muito bom em dois aspectos. Caiu, hein? Caiu. E foi muito bom para a Globo isso também, porque com essa história do Flamengo transmitir os jogos, a Globo disse que não ia mais transmitir o Campeonato Carioca, mas a Ferg entrou com uma liminar para a Globo transmitir a partida entre Flamengo e entre Botafogo e Fluminense, que foi a outra semifinal da Taça Rio. E no final das contas, ficou muito bom para a Globo, porque a Globo, não transmitindo mais o Campeonato Carioca, não transmitindo as próximas temporadas, ela alivia o tanto que ela paga, tudo mais que a gente já questionou, mas pensando nessa temporada, ela teria que fazer ali um arranjo com os patrocinadores da Globo, porque eles não teriam a exposição que os jogos trariam. Com a liminar, a Globo transmitiu os jogos, fica bem ali com o Flamengo, com o Fluminense e Botafogo, não tem essa queda dos patrocinadores, porque o jogo está lá, foi transmitido. Ela, por outro lado, se limitou a dizer estou cumprindo uma decisão judicial e ganhou do Flamengo em audiência. Então, para a Globo foi só maravilhas. Ela ainda conseguiu demonstrar toda a força que ela ainda tem. E falta mais uma coisa para a diretoria do Flamengo pôr na conta também, pôr na estimativa. O jogo contra o Bangu foi o primeiro, foi revolucionário. Só que a diretoria... Boa Vista, perdão, eu falei Bangu, né? Foi Boa Vista. Só que a diretoria, ela também conseguiu vender a ideia de embate contra a Globo. Muitos torcedores foram assistir, muitos torcedores doaram dinheiro para o Flamengo naquele superchat, porque compraram essa ideia de vamos combater a Globo, nós contra eles, toda essa história, essa narrativa, né, como o Fábio falou no bloco do basquete aqui do Na Cornetagem. Só que, gente, isso não vai acontecer em todos os jogos. O Flamengo não vai conseguir capitalizar desse jeito quando for enfrentar o Atlético Goianiense, quando for enfrentar o Campeonato Carioca ano que vem. Era novidade, era a primeira vez. A tendência é que esses números diminuíssem e fossem igualados ou levemente superiores em finais, em clássicos, em jogo contra o Palmeiras, Libertadores. Libertadores é outro campeonato. Mas em jogos maiores, a grande maioria não seria mais naquele volume, tanto de torcida, de audiência, quanto de apoio financeiro direto da torcida, né? E o Flamengo também pareceu não saber direito o que está fazendo, está testando e está indo na base da tentativa e erro, sem muito estudo e usando o torcedor de cobaia, porque a grana seria do torcedor no caso do Maicujo. Então, faltou, a meu ver, um pouco de calma, de planejamento e de empatia com o torcedor também, nesse sentido. Essa relação 1 para 1, né, não dá certo. Você vê o DAZN. Gente, porque assim, o Flamengo é a maior torcida do Brasil, é uma das maiores torcidas do mundo, mas vamos lá, o DAZN, um grupo estrangeiro de mídia, de presença mundial, ele começou as suas atividades de graça. Você entrava na plataforma, eles transmitiam jogos no YouTube, transmitiam jogos no Facebook, ficaram assim por meses até começar a cobrar. O Flamengo, além de tudo, foi sem experiência, foi no ímpeto, no oba-oba, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Faltou estudo, faltou planejamento, faltou... Na prática, foi o famoso salto alto, né? Que o Flamengo já vem assim há um bom tempo, ganhou Libertadores e Brasileiro e acha que agora pode tudo. Pois é, e falando até do sucesso de audiência que teve, principalmente o jogo contra o Boa Vista, né? Se pegar a quantidade de visualizações e levar para o Ibope em comparação com a TV, teve 3 pontos de audiência na TV. Então, é um número relativamente alto para a internet, mas se for comparar com a magnitude da TV até agora, né, até esse momento, para a importância da transmissão dos jogos de futebol, é um número bem pequeno, né? 3 pontos de audiência é como se fosse uma rede TV transmitindo o jogo. Não é o que a Globo atinge de audiência.
Então, A Globo ontem teve 15. A Globo teve 15 de média e 18 de pico ontem com Fluminense e Botafogo, na aberta, no Rio de Janeiro. E não é nem um número alto, né, para os padrões da Globo, e é bem superior ao que o Flamengo teve no seu melhor dia aí com a transmissão do jogo contra o Boa Vista. E de fato, né, tá tendo esse sucesso, esse grande sucesso aí, porque vamos falar a verdade, né, Flamengo e Boa Vista só teria algum apelo de fato por conta, primeiro, da qualidade dos jogadores do Flamengo, né, do bom futebol que ele tinha presença desde o ano passado, e pela falta, né, pela seca que tava muita gente aí, né, de futebol, porque é um jogo que não tem um apelo assim considerável. Teve um grande número aí para a internet, teve, acho que foi o recorde, né, das transmissões no YouTube, mas em comparação com a TV, assim, não tem grande destaque, né? Você vê como é importante ainda a TV na transmissão esportiva. O DAZN também, né? A gente não tem dados, né, de audiência do DAZN, mas também são números baixos, né, em comparação com a TV. O mercado do streaming pela internet ainda está, né, os números não estão tão astronômicos assim, né, para comparar com a TV. Gente, é só pensar o seguinte: desde o começo da pandemia, estamos gravando aqui na Cornetagem versão home office. Não somos a camada mais baixa da população, que é onde se concentra o maior número de pessoas no Brasil. E, consequentemente, não falando que a torcida do Flamengo é pobre, mas, consequentemente, onde tem mais gente, tem mais torcedor. Isso é matemático. A gente não consegue gravar um programa sem nenhuma falha de conexão. A gente nunca conseguiu. E olha que nossa internet é boa comparado com o resto do país. Imagina para um clube de massa passar isso para o Brasil inteiro. A audiência, obviamente, vai ser menor. Só que no caso do Flamengo, a questão não é nem tanto a audiência. Eu não sei nem se eles estão tão preocupados com a audiência, porque se o faturamento fosse bem próximo da TV, podia até ser menor, mas se fosse próximo da TV, eles não estariam ligando. O que parece, pelas atitudes, pelas ações do Flamengo, é que se eles tiverem uma torcida de 2 milhões de torcedores que fatura mais do que a de 30 e tantos milhões que eles têm hoje, para eles compensa. Eles jogariam fora os outros 20 e tantos milhões de torcedores que não contribuem, entre gigantescas aspas, para o clube desse jeito. Então, isso é um pensamento corriqueiro, né? Para não ficar só no Flamengo, vale lembrar do que um dirigente do Corinthians disse também nessa semana, numa live. Era uma live desse diretor, com não lembro qual canal, e um torcedor foi questionar a situação financeira do clube. E ele respondeu assim: você é sócio torcedor? O torcedor disse que não. Você consome os produtos, não sei que produto, você tem conta no banco, BMG? O torcedor respondeu não. E o dirigente, com toda a sua singeleza, disse: então você não é torcedor do Corinthians. Assim, gente, não dá. Eu acho que as diretorias dos clubes, via de regra, dos clubes maiores, estão vivendo no mundo da lua. Tudo bem, você tem que faturar. A visão de transformar um clube em gestão semelhante à empresa é louvável e tem que ser assim. Só que você não pode esquecer onde você está, sabe? Você não pode querer chegar ao mesmo patamar dos clubes europeus agora e ignorar tudo que os mesmos clubes europeus passaram para chegar onde estão hoje. Então, não pode ignorar toda a década de 80 que o futebol europeu era ruim. Começou a melhorar quando só tinha bons times quando despontava uma grande geração no país, ou depois que começou a levar os talentos do resto do mundo para lá. Então, porque não era nada diferente daqui o futebol europeu. Tanto é que os times brasileiros davam pau nos times da Europa em muitas oportunidades. Depois, só que eles conseguiram se organizar e depois de um longo processo que as TVs participaram também, os clubes começaram a enriquecer, começaram a conseguir garimpar talentos de todo mundo, conseguiram ficar estáveis financeiramente. A impressão que dá é que não há planejamento. Eles querem chegar no patamar de lá, pulando 10, 15 degraus que os outros clubes também conseguiram. E, como sempre, também, como a gente vê muito na classe política,
eles ignoram que eles estão no topo de uma pirâmide, num topo bem pequenininho de uma pirâmide, e que todo o resto do Brasil está muito abaixo do que eles pensam. Falta visão, falta noção de realidade, falta tudo. Falta talvez ir num jogo de arquibancada na geral junto com os outros torcedores para ver como funciona. São coisas básicas que talvez pudesse mudar um pouco a cabeça desses caras. E olha que a gente falou aqui hoje nesse programa dos 2 maiores clubes do Brasil. Se juntar a torcida desses 2 clubes dá quase 70 milhões de pessoas. Seria, salvo engano, top 10. Se essas 2 torcidas fossem a população de um país, salvo engano, estaria entre os 10 países mais populosos do mundo. E é assim que eles são tratados pelos dirigentes, né? Assim, me falta adjetivo. Se eu começar a falar muito mais aqui, a gente vai ser banido do YouTube. É o que a gente busca semanalmente. Podemos ir com os destaques finais? Alguém tem mais alguma coisa para comentar sobre o assunto? Acho que não, né? Tenho uma outra coisa aqui que eu vi do retorno do futebol, que está em tese, né? Isso aí. Não, eu quero comentar sobre isso. Era o meu destaque final. É o retorno do futebol. A CBF já afirmou em alto bom som que volta o campeonato com o Campeonato Brasileiro dia 9 de agosto, ok? Então, a Série A do Campeonato Brasileiro começa no dia 9 de agosto, até porque, segundo o presidente da entidade, o Caboclo, ele falou que se demorar mais, vai complicar o calendário de 2021 e 2022, inclusive com a Copa do Mundo. Então, o Campeonato Brasileiro volta dia 9 de agosto. Ah, se a cidade não puder, vai jogar o clube que se vire e que jogue em outro lugar. Aí eu pergunto, o Campeonato Paulista deve voltar dia 1º de agosto. É o que estão aí, é o que tem se discutido, analisado e chutado. Como é que vai fazer? Estadual, junta com brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Outra coisa, achei interessante a entrevista do presidente da federação, que nós não vamos virar a mesa, vamos respeitar o regulamento, vai haver rebaixamento na Série A1. Como é que ele vai se virar com a questão dos contratos, já que ele rasgou o regulamento? Nós vamos ter a aberração, a Ponte Preta contratou o meio-campo inteiro do Mirassol para jogar a Série B. Os 4 titulares do meio-campo do Mirassol, que fizeram a diferença no time do Mirassol até agora no Campeonato Paulista, os 4 foram adquiridos pela Ponte Preta. Esses caras vão jogar agora o final do Campeonato Paulista pela Ponte Preta? Se isso for permitido, é uma verdadeira aberração ao regulamento. Então eu queria que o presidente da Federação Paulista, que está falando aí em entrevista para o André Hernan, que batendo no peito, que o regulamento vai prevalecer, que em hipótese alguma vai haver virada de mesa, não vai haver rebaixamento, ele vai permitir que os 4 titulares do Mirassol joguem pela Ponte Preta nas 4 últimas rodadas? Com a palavra, o ético, entre aspas, presidente da Federação Paulista de Futebol. Abraço, até semana que vem. Não vai ser uma volta redonda, né? Com o perdão do trocadilho aí. Mas, bom, realmente faço minhas palavras do Rafa mais uma vez. Fico também muito curioso para ver qual vai ser a decisão tomada pela federação e como isso vai respingar também na Série A3 aqui para o Noroeste. As minhas cornetagens acho que já ficaram bem explícitas nessa edição, então também me despeço por aqui e passo a bola para o Fábio. Essa questão aí dos campeonatos nacionais, a gente tem a Série A, B e C definidas, entre aspas, né? Porque para mudar é rapidinho, né? Tanto que o Dória já falou que não teve conversa nenhuma com São Paulo com relação a esse retorno e tal. E a Série D do brasileiro também não está definindo nada, né? E isso, tanto a Série C quanto a Série D pesam aqui, né, para a realidade no Noroeste também das equipes da Série A2 e Série A3, né? Porque muitos jogadores de A2 e A3 vão para essa competição nacional, nível nacional, defender outras equipes. No caso do Noroeste, que já perdeu o Fabrício, né, e agora também perdeu o Renan. O Renan vai para o Atlético Cajazeiras disputar o Campeonato Paraibano e a Série D, que está a definir. Então,
a Federação Paulista ela tem que definir logo, né, essa questão da A3 e A2, porque já vai ter agora essa campeonato nacional, então, e a gente sabe, né, que todo ano as competições estaduais do segundo semestre são bastante esvaziadas, né? Basta ver a Copa Paulista quando acontece. Geralmente está chegando na segunda fase, as equipes se reforçam, né, com jogadores que vêm de Série C e D. Então, se a Federação Paulista quer ainda, né, manter a Série A3 e a Série A2, que espere, que leve até, que faça, né, essa reta final aí no final do ano, quando encerrar o Campeonato Nacional, porque, né, já esperou tanto, né, já fez a cagada, né, de manter esse campeonato. Então, né, faz, né, essa reta final aí para novembro, dezembro, sabe-se lá, quando acabar as competições aí na Série C e Série D, que provavelmente vão começar antes do Campeonato Paulista, aí de A3 e A2. Eu tinha me despedido, mas deixa eu dar o joinha aqui para a torcida do Noroeste. R$ 10.300,64, 179 doações, é o balanço da vaquinha realizada durante todo o mês de junho, comecinho de julho, para angariar fundos aos funcionários que foram dispensados. E vem aí a feijuca, a torcida vai organizar no sistema drive-thru, provavelmente dia 1º de agosto, detalhes nos próximos dias. Parabéns aí a todos os organizadores. 25 empresas também, através de brindes, colaboraram nesta campanha da torcida do Esporte Clube Noroeste. Aliás, quem está se reinventando está se virando bem nessa pandemia. O comercial também tem feito algo interessante nesse sentido. Não fechou as portas, mas a sua diretoria tem realizado uma série de ações, inclusive vai ter um rolete a Paraguaia, me parece, no próximo final de semana em Ribeirão Preto, tudo para arrecadar fundos para o time comercialino. Então, os clubes estão correndo atrás. Parabéns a quem está fazendo isso nessa pandemia. Tem uma coisa que eu esqueci também, o meu joinha dessa semana vai para o Carlos Tiengo, né, dando também os créditos para a matéria que saiu no Jornal da Cidade, do Thiago Navarro. Carlos Tiengo é um bauruense que escreveu o novo glossário de futebol divulgado pela CBF Academy, que é o braço da CBF voltado aos estudos do futebol, que talvez é um braço da CBF interessante até. Eu gosto bastante desses estudos de possíveis inovações, enfim. Ele fez um novo glossário que mostra, que define, tem as definições mesmo de conceitos do futebol. Tem 60 e poucas páginas, está na versão online ainda. Se você procurar glossário do futebol CBF Academy, capaz de você achar nos próximos dias. Em breve vai sair a versão impressa. Ele define ali conceitos mesmo de marcação, de posse, tudo do futebol. Ele dá uma definição ali e é um bauruense, Carlos Tiengo. O joinha vai para ele nessa semana. Tem joinha ou cornetagem, Fábio? A cornetagem vai para essas pessoas aí que ocuparam as ruas do Leblon, que estão saindo aí, né? Acabou a pandemia já no Rio de Janeiro, aí, em meio a tantas mortes. Inclusive, né, tem nem cidadão lá, né? Tem engenheiro, tem pessoas mais importantes do que você, já diria aquela figura, né, que apareceu na reportagem do Fantástico e foi demitida, né? Tá aí o joinha para a empresa que demitiu ela, essa figura aí que veio do esgoto da sociedade brasileira. Abraço. O Rio de Janeiro é o nosso Velho Oeste, uma terra sem lei? O Brasil inteiro tá assim, né? Tá, o esgoto abriu, rapaz. Tá complicado. Rafael Antônio, seu tchau. Tchau. Falou, pessoal. Até a semana que vem, então.